Amém. Voltamos com vocês de casa. Boa noite, Wake. Isso aí, que bom que vocês vieram. Creio que é uma noite especial. Sempre é, né? O Espírito Santo está presente nesse lugar e eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. Carlinhos convidou a gente, né, nesse momento que ele vai estar lá fora, conforme o Nathan já falou. E o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é: deposite aos pés de Jesus. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem lá em Lucas 10, no verso 38, por favor. Lá a gente vê a história, um pequeno trecho, né, de Marta e Maria. Lucas 10, a partir do verso 38. Todo mundo já achou, amém? Lá diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Maria hospedou-a na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Amém. Pedi para vocês fecharem os olhos, vamos orar antes de começar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui reunidos na Tua casa, totalmente disponíveis na Tua presença. Eu creio, Pai, desde o primeiro momento que essas vidas chegaram nesse lugar, já foram impactadas pelo Teu agir. E eu creio, Deus, e declaro os corações abertos e suscetíveis para aquilo que o Senhor tem a dizer e falar aos corações nessa noite. Eu declaro uma noite do Teu mover abundante de forma sobrenatural, tocando e alcançando os corações. E essa palavra, Pai, como semente que irá crescer e germinar para louvor e honra do Teu santo nome. Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Para mim, esse texto aqui relata muito bem, assim, como a igreja tem vivido, né? E eu falo igreja, pessoas, somos nós. A gente tem vivido muitas vezes nesse lugar de agitação, né, de inquietação. E acaba que a gente perde, né, e despreza a melhor parte. Assim como Marta e Maria, Jesus estava naquele lugar. Da mesma forma, Jesus se faz presente em nossas vidas. Mas a gente tem que estar ligado e alerta para não desperdiçar o presente tão maravilhoso que é Ele em nossas vidas. E esse texto fala muito sobre isso. Parecia que tudo era tão importante que ela acabou desprezando a melhor parte. E não tem problema, e é importante, assim, a gente fazer, a gente servir. Tem coisas na nossa vida, mas a gente não pode cair nessa armadilha de desprezar a melhor parte. Porque o Senhor Jesus se faz presente. Da mesma forma como Ele está aqui, Ele habita dentro de nós. Ele enviou o Seu Espírito que habita dentro de mim e você. E Ele se faz presente em nossas vidas. Mas muitas das vezes a gente está muito agitado, inquieto, preocupado com tantas coisas, que a gente acaba não percebendo o agir e a presença dEle. Mas Ele continua lá. Ele não te abandonou, Ele continua contigo. Ele se faz presente na sua vida. Mas que a gente possa ter esse cuidado de não ficar tão preocupado que a gente acaba despercebendo, tão atolado, fazendo tantas coisas, mas caramba, onde está o meu Deus? Onde está o meu Pai? Ele está comigo, Ele está contigo, mas a nossa percepção que tem que mudar. E são tantas preocupações em nossas vidas, com fazer, com realizar. Muitas das vezes a gente se pergunta, né? Como fazer, o que fazer? Será que vai dar certo? Será que Jesus está aqui comigo? Será que Ele está vendo? Que, cara, às vezes a gente esquece de colocar os pés de Jesus e perguntar: Senhor, você está aqui comigo? E decidir realmente entregar o seu coração aos pés dEle. E essa é a mensagem que Ele colocou no meu coração, para a gente verdadeiramente lançar o nosso coração em confiança ao Senhor. E o Espírito Santo é maravilhoso, né? Que essa palavra estava aqui no meu coração sobre confiança, de depositar, colocar aos pés de Jesus. E eu fui vendo aqui nos momentos de louvor, cada hino que a gente foi cantando sobre confiança, sobre colocar, sobre depositar. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Confia nele, coloque-se aos pés de Jesus, olhe para Ele, entregue todo o seu coração para Ele.
E Marta e Maria nos ensina isso, né? Jesus estava presente naquela casa. E Marta andava, no verso 40 diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E ela chega ao ponto de ficar indignada, né? Jesus, você não está vendo não, minha irmã? Ela não está fazendo nada. Não, ela estava fazendo tudo. Ela estava olhando para Ele. De onde vêm as nossas respostas, de onde vem a solução para tudo? É o Senhor Jesus. Quando o Senhor está presente, todo mais perde o seu valor. Então, que a gente não caia nessa armadilha do inferno, de ficar agitado, ansioso, preocupado com tantas coisas. Porque enquanto nós andarmos inquietos, agitados, preocupados, nós não conseguiremos ouvir o que Ele tem a dizer. Isso é interessante porque no verso 39 diz, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Mas enquanto isso, Marta estava lá agitada, fazendo, limpando, servindo. E isso tudo é lícito. Jesus mereceu o melhor. Mas antes de qualquer outra coisa, o Natan falou aqui, muito mais do que uma oferta, do que o valor em si, Ele está preocupado com o nosso coração. Então, antes de fazer, do realizar, do se preocupar, deposite e coloque aos pés de Jesus todo o seu coração. Confia no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Ele não está preocupado em si com aquilo que nós vamos realizar. É importante o fazer, o servir, o trabalhar, mas antes de tudo, o depositar os nossos corações aos pés dele. Esse é o mais importante. E Jesus estava naquele lugar. E Maria percebeu a importância disso. Maria entendeu que essa era a melhor parte. E Jesus dá esse recado para Marta. Marta, 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 você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Então, que a gente ande nesse tempo em menos ativismo, sabe? E mais independência do Senhor. Que você não perca esse equilíbrio. Tudo bem, nós fomos chamados para servir, nós temos as nossas atividades, estudamos, trabalhamos, temos casas, filhos, famílias, isso tudo é importante, mas não abra mão de confiar e depositar todo o seu coração aos pés de Jesus. Ele é a solução para tudo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, e enquanto nós andarmos inquietos, agitados, a gente não vai conseguir ouvir o que o mestre tem a dizer. E Maria foi muito sábia, ela sabia que era importante fazer essas outras coisas, mas quando o mestre estava presente, ela abria mão de tudo para ouvir o que ele tinha a dizer. E o que o inferno tem feito nos dias de hoje é isso, deixando a gente agitado, cheio de atividades, cheio de coisas. Caramba, parece que não tem tempo para nada. Estava até brincando com os adolescentes, a gente tem uma conexão, que a galera fala, não, a gente tem que estudar muito, tem muita coisa para fazer, o tempo é escasso e tal, não sei o quê. Mas aí quando chega nas férias, é tempo demais também, eu me enrolo, eu já não sei o que fazer, e você se perde com muito tempo. Por quê? Porque a gente muitas das vezes tem falhado em priorizar e olhar para Ele. Então sempre outras coisas vão tentar chamar a nossa atenção. Sempre outras coisas vão tentar falar mais alto, para que nesse lugar não se encontre o nosso ouvido atento àquilo que o Mestre tem a dizer. E cara, aquilo que Deus tem a dizer é o que dirige a nossa vida. A nossa dependência tem que estar nele todos os dias. Sem Ele a gente não tem como viver. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo, amém? E as preocupações não podem ocupar e dominar os nossos corações. Elas vão vir, vão bater a porta, desafios se apresentam na nossa vida, na nossa casa, vocês que são jovens nos estudos, trabalho, enfim. Essas coisas vão se apresentando para a gente. Mas como a gente lida com isso? Será que isso realmente tem dominado o nosso coração? Jesus também falou, Marta, Marta, você está tão aí atolada, agitada, está tão preocupada com tantas coisas, mas eu estou aqui. Acalma o seu coração, confie em mim, ouça aquilo que eu tenho a dizer. Às vezes a gente está tão preocupado com fazer, com colocar em prática, com dar a solução àquele problema. Caramba, será que eu estou ouvindo o que o Senhor tem a dizer? Às vezes, não, a gente só precisa de uma palavra dele. Às vezes a gente está tão atolado, olhando para um lugar, fazendo muita coisa. Caramba, Jesus te pediu para estar fazendo isso? Às vezes você está indo para um lugar e a direção que Deus tem para você é completamente oposta. Mas você está tão agitado, tão preocupado com tantas coisas, que você não consegue ouvir a voz do Mestre.
E é nesse lugar que o inferno tem tentado colocar a gente, sobretudo nos dias que a gente tem vivido. A palavra diz que no tempo do fim, nos dias finais, né, o tempo se abreviará, e parece que a gente está num tempo que tudo é muito rápido. A gente já passou do meio do ano, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco já é 2025, as coisas vão acontecendo. Cara, mas a gente não pode entrar nesse ciclo vicioso de tudo muito rápido, de tudo muito agitado. Cara, o nosso coração precisa estar aquietado. E quem traz essa paz e esse verdadeiro descanso é só o Senhor, o Espírito Santo. E a gente tem sido desafiado nesse tempo, na nossa geração, a não viver dessa forma, que o mundo tem vivido dessa forma. Tudo é para ontem, tudo é corrido. O áudio no WhatsApp é 2.0, se você bota no 1, parece que a pessoa está lenta. Não, ela está no tempo certo. Não é? Aí você fala, caramba, parece que ela é lerda. Não, você que está agitado demais. E é exatamente isso que acontece. Você fica ali agitado, calma, cara. O Senhor está contigo. Respira, calma. O Senhor está vendo, Ele cuida de nós. Ele é um bom Pai, amém? E nós somos filhos deles, somos aliançados, herança do Senhor. E essas preocupações são empecilhos e travam aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que a preocupação faz? Ela gera incerteza, dúvida, insegurança. Ou seja, ela vai te colocando para baixo, vai gerando pensamentos negativos. Será realmente que vai dar certo? Será realmente que eu estou indo pelo caminho certo? Será que Jesus está comigo? Será que eu estou endoidando? O que está acontecendo? E tudo isso é contrário verdadeiramente o que é de fato a fé. O que é a fé? É a certeza. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Então o inferno ele vai tentar gerar dúvida, vai tentar gerar incerteza, porque isso vai abafar a nossa fé. E a fé é a forma da gente se relacionar com Deus. Como que a gente agrada ao coração do nosso Pai? Andando em fé, andando em obediência, em resposta àquilo que Ele tem. Mas como que vem a fé? Se você está agitado, inquieto, você consegue ouvir? Não. E exatamente essa armadilha do inferno. Ele faz de tudo para a gente andar agitado, inquieto, para lá e para cá, porque, cara, se eu não ouvir a direção do meu Pai, como que eu vou andar em fé? É a palavra é Ele, e Ele falando aos nossos corações. E a partir do ouvir, isso vai entrando, e a partir do nosso proceder, da nossa resposta, nós agimos em fé, agradamos ao coração do Pai, e tudo mais acontece. Esse é o caminho. Então, fique ligado, porque nos dias que nós temos vivido, cada dia mais, o inferno vai tentar gerar essa inquietação, as preocupações, tudo que está rolando. Calma, olha para Ele. Jesus está presente na sua vida, amém? Você é filho de Deus, você não está sozinho. Então, continue olhando para Ele. Essa é a boa parte da qual não nos será retirada. Então, fixe os seus olhos nele, no autor e consumador da nossa fé. Aqui um pouquinho mais atrás, em Lucas 8, no verso 14, fala sobre a parábola do semeador. Se você quiser abrir, pode abrir, que está pertinho, mas eu vou ler para vocês. Lá diz sobre a semente, que é a palavra de Deus, e sobre os solos, que são os tipos de corações. No verso 14 diz: a parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. E é exatamente isso que o inferno tenta fazer. A palavra está sendo lançada aqui, a gente está ouvindo. Quando você lê, o Espírito Santo fala ao seu coração, mas aí vem o que? As preocupações, os prazeres da vida, tudo distração. O que o inferno tem feito são distrações para tirar o nosso foco daquele que é o principal, daquele que nós dependemos, daquele que nós precisamos depositar todo o nosso coração. E foi o que infelizmente aconteceu com Marta. Ela foi distraída. Não que aquilo que ela estivesse fazendo era errado, não que aquilo que você esteja fazendo necessariamente seja pecado ou errado, mas pode ser uma distração. Pode ser que você esteja saindo do foco daquilo que Deus tem para você. Isso acontece rotineiramente com a gente. Por isso que a gente tem que ajustar a nossa rota, ouvir o que o nosso Pai está dizendo, para caminhar alinhado à vontade, no centro do querer dEle para a nossa vida. Porque todo mais vai fluir, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Então a gente não pode perder de vista o propósito, os planos daquilo que Ele tem reservado para a minha e para a sua vida. Amém? E o que nós podemos fazer para isso não acontecer? Dessas preocupações falarem mais altos, desses prazeres, das coisas do mundo.
para que isso não tome o lugar verdadeiro de Jesus nos nossos corações. Nós precisamos, de fato, aprender a confiar e a depender do Senhor. Se nós quisermos ser seguidores dele, ele fala lá em Mateus 16, todo aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua própria cruz e siga-me. É renúncia, você toma sobre si essa cruz e segue o caminho que ele tem. E no verso 25 diz, aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem por amor a Jesus perder a sua vida, esse a achará. Se você perdeu a sua vida, ou seja, se você decidiu entregá-la totalmente ao Senhor, você deve confiar naquele que é o dono dela. Se a sua vida não é mais sua, ela tem um dono, e esse dono é o Senhor. Então entregue o controle da sua vida ao dono dela. Deixe ele dirigir os seus passos. Decida confiar e depender totalmente dele. E não abra mão de viver essa vida, esse estilo de vida, de entregar totalmente, de confiar de todo o coração. Ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai perfeito. Eu gostaria aqui de fazer uma dinâmica com vocês, para ilustrar um pouquinho do que de fato é a confiança. O Tiago está aí? Falei com ele aí. Vem aqui, por favor. Salva de palmas para o Tiago. Primeiro, tem que ser na surpresa, né? Tá nervoso? Faz parte. É assim que a gente fica, caramba, o que vai acontecer? Então, primeira pergunta, você confia em mim? Confio. Amém, que bom. Pedir para você virar para o outro lado de costas, olhando bem reto. Eu vou pedir para você se lançar. Se jogar para trás, calma. Eu ainda não acabei de dar a informação, calma. Para frente eu não tenho como te ajudar. Quando eu falar 1, 2, 3 e já, você faz, tá bom? Tá vendo? Calma, não acabou não. Exatamente, dá um friozinho na barriga, não dá? Mesmo sabendo que tem alguém ali por trás. E é exatamente assim que acontece com o nosso pai. A gente não está vendo, ele estava virado de costas para mim. Ele estava olhando para lá, mas ele sabia que tinha alguém por trás sustentando ele. E quando Deus dá uma ordem, o que a gente precisa fazer é se lançar completamente. Isso dá um friozinho na barriga, dá aquele, caramba, o que vai acontecer? Mas o nosso Pai nos sustenta. Ele é o nosso Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas, enfim, vou fazer outro exemplo. Seria muito mais fácil. Pode ficar lá. Esse é mais fácil. Eu estou com a mão aqui, né? Pode se jogar para trás. Pode jogar. Está vendo como é muito mais tranquilo? Por quê? Ele está sentindo a minha mão. Ele está vendo, está tocando. Exatamente assim que a gente gostaria que fosse, né? Seria um lugar muito mais tranquilo, muito melhor, muito mais agradável, muito mais confortável. Mas o que Deus espera de nós é esse lançar. É confiar totalmente nele, de todo o nosso coração. Porque ele não vai nos deixar cair. Pode até parecer que vai, mas não cai. Ele está te sustentando. Ele está cuidando de você. Então, simplesmente lance aos pés de Jesus tudo aquilo que tem gerado ansiedade, preocupação, desânimo, inquietação. Ele está ali para te sustentar, para abraçar a sua vida com essa paz que excede todo o entendimento, com esse descanso que é maravilhoso. Amém? Salva de palmas para o Tiago de novo. Quando eu fiz isso pela primeira vez, confesso que quase que eu não consigo me jogar, mas deu certo. E exatamente essa ilustração, quando eu vi, Deus trouxe ao meu coração, Hugo, você precisa se lançar. Eu até falei que deposite aos pés de Jesus, mas no meio do louvor o Espírito Santo falou, não é deposite, é lance, é verdadeiramente lançar, não é aos pouquinhos, não, cara. Ele está pedindo para você confiar. Quando você confia, tem que ser de todo o coração. Ou a 100% ou a 100%. Não tem um pouquinho a menos nem um pouquinho a mais. É você confiar de todo o coração que Ele está ali para te suportar. Que Ele não vai deixar você cair. Que Ele é teu Pai. Ele te criou, Ele já sabe. Antes da palavra vir à boca, Ele já sabe o que a gente vai pedir.
Se a gente pede algo bom para o nosso Pai, Ele não nos dá o melhor, Ele tem reservado o melhor para a nossa vida. Então não abra mão de viver essa dependência e essa confiança de todo o nosso coração. Vou pedir para vocês abrirem Isaías 40, a partir do verso 25. Isaías 40, no verso 25. Lá diz: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia, amém. O que me chama a atenção aqui no verso 27, que ele faz essa pergunta, né, que muitas vezes passa em nossos pensamentos: será que a nossa causa está passando despercebida aos olhos do Senhor? Será que Ele não tem visto o meu esforço, a minha dedicação, aquilo que eu tenho feito? Cara, saiba que Ele tem enxergado. Será que você não sabe nem ouvir que o eterno Deus não se cansa nem se fatiga? E o verso 31 diz: os que esperam no Senhor. Esse esperar aqui é aqueles que depositam toda a sua confiança no Senhor, aqueles que dependem única e exclusivamente dEle. A esses Ele renova as suas forças. Nós não nos cansaremos, subiremos com asas como águias, correremos e não nos cansaremos, caminharemos e não nos fatigaremos. Amém? Porque o sobrenatural estará sobre as nossas vidas. Não será na sua força, não será na sua humanidade, não será na sua mocidade, porque você é jovem, porque você faz academia, não. Isso é bom, é importante, amém? Cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas a nossa dependência está nele. Se não for por Ele, não adianta. Se não for Ele em nossas vidas, a palavra de Deus chega a dizer, né? Se não fosse Ele, o que nós seríamos? O que conseguiríamos fazer se não fosse Ele em nossas vidas? E é nesse lugar que Deus nos chama para estar. Um lugar de espera, mas uma espera em movimento, uma espera em confiança, uma espera em dependência. É uma espera entregando todo o nosso coração aos pés de Jesus, lançando de fato toda a nossa vida, sabendo que Ele está ali para nos apoiar, para nos segurar, para renovar as nossas forças, para multiplicar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você pode se encontrar nesse lugar: estou cansado, estou desanimado, parece que não vai dar certo. Cara, coloque tudo, lhe lance aos pés de Jesus e saiba que Ele tem o melhor reservado para você. Saiba que a nossa força vem dEle. Paulo diz: diga ao fraco, eu sou forte, pois o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E nós devemos nos orgulhar nisso, não que nós somos melhores do que ninguém, mas que o poder dEle se aperfeiçoa quando nós reconhecemos: eu não posso sozinho, mas tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força está nele, a nossa garantia é o Senhor dos exércitos. Aleluia, amém? E o segundo ponto que Deus colocou no meu coração é: além da confiança e dependência que nós precisamos continuamente exercer isso na nossa vida, lançar aos pés de Jesus, é manter a perspectiva correta em meio às situações que nós vivemos. E um personagem que eu lembrei, um personagem bíblico que nos ensina bastante, eu vi até que o Natan falou sobre ele semana passada, é Davi. Davi enxergou da maneira correta quando ele foi enfrentar Golias. E isso é muito importante nas situações que nós vivemos e vivenciamos. Isso vai acontecer conosco. E dependendo de como nós olhamos a situação, irá parecer que esse gigante é intransponível. Parece que não tem como passar. Cara, o cara era um armário. A Bíblia relata que ele tinha praticamente 3 metros de altura. Imagina, um cara franzino assim,
Tipo, eu sou magrinho, imagina pegar um cara de 3 metros de altura, ia meter o pé, ia correr, não tem como. Pelo natural, né? A gente olha para um cara desse, e a Bíblia relata de Golias desafiando, menosprezando, estou aqui, cadê você, exército de Israel? Não vai fazer nada? Se vocês vierem contra mim aqui, se vocês me matarem, eu sirvo a vocês, mas se não, vocês vão servir a gente. E é a voz do inferno tentando desafiar a gente, quem você acha que é? Olha o meu tamanho, tu acha que vai passar por mim? Mas mal sabe ele que o Senhor dos exércitos é o nosso Deus. Só que Davi enxergava dessa forma. E esse é o desafio, porque no plano natural vai se apresentar dessa forma. Imagina, um garoto franzino, e mesmo assim, como o Natan falou, ele já tinha vivido experiências anteriores. Ele já tinha enfrentado animais, ele já tinha vencido, porque ele se posicionava e mantinha a perspectiva daquele que era por ele. Davi era um homem de Deus e o posicionamento dele nos ensina que ele enxergava da maneira correta. E aquilo que Deus trouxe para o meu coração nós precisamos olhar de cima para baixo e não de baixo para cima. E o que isso quer dizer, Hugo? Trazendo um exemplo, eu estava viajando agora recentemente de avião, eu gosto muito de ficar na janela. Isabela tem certo medinho, né, amor? Mas eu gosto de olhar, ficar vendo e tal, até o avião subindo. Eu estava olhando aquela paisagem ali, enxergando pela janela. Eu estava vendo uma montanha, assim, natureza, que eu acho bem bonita. E eu estava meditando em algumas coisas, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E eu estava observando ali, vendo, e vi aquela montanha, né, que é gigantesca, eu conhecia mais ou menos a região. E o avião foi subindo, foi subindo, foi subindo. E aquela montanha parecia, cada vez mais, ficava menor, né? E eu ia subindo, subindo. E daqui a pouco já não enxergava mais ela. Aí o Espírito Santo falou comigo, tá vendo? É da mesma forma com tudo que você enfrenta. É a maneira, a perspectiva de onde você está olhando. Se eu tivesse de baixo para cima, meu Deus, que muro é esse? Que montanha é essa? Que gigante é esse? Parece que eu não consigo passar. Que muralha é essa? Parece que não vai cair. Mas a gente precisa ter uma perspectiva elevada, do alto. É da onde Deus olha, é da onde Deus enxerga. Então, quando a gente olha do alto, aquela montanha não perdeu a sua altura, mas a perspectiva era diferente. Golias não ficou com 1,60 m, não, ele continuava com 3 metros de altura, mas Davi sabia quem era o Deus dele, sabia quem estava por trás dele, sabia quem era a garantia dele, porque ele mantinha a perspectiva correta, ele mantinha a perspectiva elevada, e é nesse lugar que nós precisamos encarar. É desse lugar que nós precisamos enxergar. É desse lugar elevado, é como Deus enxerga, como Deus vê. Que possamos olhar as situações com a lente do alto, pois a nossa confiança está no Senhor. Se não for Ele, nós não conseguiremos. E assim nós poderemos ser que nem Davi. Eu amo quando ele fala. Ele disse para aquele gigante. Está lá, depois você pode ler em casa. 1 Samuel 17, 26. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A perspectiva dele era mais elevada. Quem é esse grandão aí? Quem ele acha que é? E você da mesma forma tem que falar para o inferno, para as situações que se levantam na sua vida. Quem você acha que é? Você é mais do que derrotado. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou um aliançado, um verdadeiro filho de Deus. A minha dependência está no Senhor. E eu olho para o alto, da onde vem o meu socorro. Vem do Senhor. Ele é comigo, Ele é contigo. Vai nessa força. Amém. Aleluia. E no verso 45 ele diz, de 1 Samuel 17, você vem contra mim com espada, lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Então, quando alguma situação se apresentar, quando algum gigante tentar demonstrar para você que ele é maior do que você acha que você é, você levante isso dentro do seu coração. Você se levantou contra o verdadeiro Filho do Deus vivo. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o meu Pai é por mim. Então se posicione, enxergando com a perspectiva correta do alto, sabendo que você não está sozinho, sabendo que maior é aquele que está em você do que aquele que está nesse mundo. O inferno é derrotado, mas ele é astuto. Ele anda ao derredor, bramando como um leão. O que é bramar?
é o rugido, vai tentar gerar medo e insegurança. Mas a palavra dentro de nós é a nossa segurança. Ele é a nossa confiança. A nossa confiança está nele. Então, assim como o Tiago fez, se lance. Lance tudo aos pés de Jesus. Ele é a nossa confiança. Não precisa abrir, mas em Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No capítulo 2, no verso 6 também diz: fomos ressuscitados juntamente com Ele, que nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já parou para meditar e pensar o que é isso? Aonde o Senhor nos colocou? Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. É uma posição de autoridade. É onde Ele nos enxerga e é a maneira como você deve se enxergar também. Isso faz total diferença na nossa caminhada, na nossa vida. As preocupações vão bater a porta, os medos, as inseguranças, as dúvidas, mas quando a gente levanta e coloca em alto verdadeiramente quem nós somos, aquilo que Deus prometeu, a forma como Deus nos enxerga, aonde nós estamos de fato no plano espiritual, assentado em lugares celestiais, você vira um gigante. Aí você fica grandão, né? Como a gente fala. Nada vai te parar, porque aquilo começa a estar em alta, encher o seu coração. E verdadeiramente isso te impulsiona a agir da maneira correta. E Deus vai estar por trás, validando tudo, te sustentando, te mantendo firme ali nessa verdade. Amém? E eu trouxe aqui para vocês também 3 ações práticas para que nós possamos manter a nossa fé ativa e a nossa perspectiva no lugar correto. E o primeiro ponto que Deus trouxe ao meu coração é meditar. Meditar é diferente de ler. Ler a gente pode ler, depois a gente esquece. Mas o significado bíblico da palavra meditar é pensar, é dar atenção, é colocar o nosso foco ali. É ruminar, lembrar, relembrar, trazer a memória. E é isso que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Se ela não estiver em alta no nosso coração, tudo isso aqui vai sendo esquecido. E como a gente faz isso? Preenchendo os nossos pensamentos com aquilo que é verdadeiro. Lá em Filipenses 4, no verso 8, lá diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então não fomente pensamentos errados, contrários. Tudo que o inferno quer é lançar esses dardos, ele vai tentar lançar. É o campo de batalha da mente, como nós temos aprendido. Então não deixe de meditar nessa verdade que é preciosa. Essa palavra não é um livro qualquer. É o Senhor falando aos nossos corações. Esse livro é totalmente inspirado pelo Espírito de Deus. Foi Ele que escreveu, é Ele falando conosco. Então se encha, preencha os seus pensamentos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, com aquilo que é amável, com aquilo que é perfeito, porque isso fará toda a diferença em nossas vidas. E o segundo ponto que Deus trouxe ao meu coração é: louve ao Senhor. Abra lá em Salmo 69, por favor. Salmo 69, no verso 30. Lá diz: louvarei com cânticos o nome de Deus, quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho, com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. Amém. E louvar ao Senhor é isso, é elogiá-lo, honrá-lo, engrandecê-lo, adorá-lo de fato, em espírito e em verdade. Mas eu separei aqui 3 aspectos do louvor. O primeiro é esse: elogiar, honrar, engrandecer. Isso fala da nossa vida, do nosso estilo de vida, engrandecendo, adorando, glorificando, honrando, elogiando ao nosso Pai. Quantos pais tem aqui? Levante a mão. Não é bom receber um elogio de um filho? A gente gosta, o filho também gosta, não gosta? Todos nós gostamos. O nosso Pai também, ele ama ouvir da nossa parte, do nosso coração ali.
engrandecê-lo, porque nós fomos criados para isso, para o louvor da sua glória. Fomos criados para contemplar, para louvá-lo. E o segundo aspecto que eu coloquei é esse: celebrar com palavras, cantar louvores, expressar de forma exterior esse louvor ao Senhor. Que outras pessoas vejam o seu louvor, que outras pessoas sejam impactadas pelo louvor do seu coração, seja algo exterior. É bom às vezes a gente estar no nosso cantinho, ninguém precisa ver, beleza, legal, mas ao mesmo tempo também é importante a gente louvar de todo o nosso coração, de ser extravagante na presença de Deus, assim como Davi era. A pessoa, está um maluquinho ali, ele não estava nem aí, ele estava feliz, alegre, extravagante na presença de Deus. Era algo tão forte dentro dele que ele não conseguia se controlar. Hoje a gente chama essa galerinha do sapatinho de fogo. Amém. Patrícia está ali, representante. Porque é legal, cada um tem o seu jeitinho, não precisa mudar o seu jeito, mas é importante também, sabe, a gente ser totalmente livre na presença dele, não se importar com quem está do lado. Caramba, eu quero agradar a Deus, eu quero louvar a Ele com todo o meu coração, e o que importa para Ele é esse, o nosso coração. Isso vai extravasar, vai liberar e também vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? E o terceiro aspecto dentro de louvar o Senhor que o Espírito Santo me trouxe, dentre vários que existem, é agradecer. Isso é importante demais. A gente louva ao Senhor em gratidão, com ações de graça, agradecendo por quem Ele é, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda há de fazer. E isso antecipa e traz à existência aquilo que você ainda não vê, mas que você crê que já é real, já é uma realidade no mundo do Espírito, porque você está olhando para Ele, já está agradecendo. Pai, eu sei que Tu és fiel, eu sei que o Senhor é fiel. E como isso, como consequência disso tudo, nós iremos nos reanimar nele. Aqui a palavra diz que o seu coração se reanime no Senhor. Essa é a consequência de viver uma vida de louvor, de honra, de adoração, com ações de graça, com louvores ao nosso Pai. Amém? E outra prática que eu coloquei aqui é: contemple quem Deus é, os seus atributos e seus grandiosos feitos. Vamos abrir em Salmos 103, está pertinho. Salmos 103, no verso 1 ao 5. Lá diz: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Aqui é só um trecho de vários que existem na Bíblia. Eu li esse daqui, você pode ler outros, mas o que me trouxe ao coração aqui é esse salmo que contempla quem Deus é, os seus atributos. Deus é gracioso, misericordioso, fiel, bondoso, justo, todo-poderoso. O eu sou é quem Ele é, não há outro Deus além desse. Então que nós possamos contemplá-lo, contemplar os seus atributos e também os seus grandiosos feitos, as suas obras em nossas vidas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança e como isso enche o nosso coração. O simples fato de saber de onde a gente foi retirado, para onde a gente foi levado, não mais mortos, não mais escravos, mas libertos, transportados para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus nós temos vida, e vida em abundância. Foi para isso que Ele veio, e essa vida e esse reino está estabelecido dentro de nós. Então que possamos continuamente contemplar o nosso Rei. O que é contemplar? É parar, observar, olhar para Ele, trazendo a memória, sabe? Porque é muito fácil, nós somos seres humanos, é muito fácil a gente se esquecer. Nós nos esquecemos facilmente das coisas, por isso precisamos continuamente relembrar a importância do meditar, falei do louvar, também do contemplar. Nós mesmo podemos até esquecer orações que nós fazemos ao Senhor, coisas que nós pedimos, ou que falamos para Ele, mas Ele não se esquece de nenhuma só palavra. Ele cumpre cada uma das suas promessas, e essa é a nossa segurança, saber que há um Deus sentado num trono de glória, governando sobre tudo e todos, governando sobre a minha e a sua vida. Esse é o nosso Deus, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa confiança. Então que possamos enxergar dessa forma, assim como Ele nos vê,
mantendo a nossa perspectiva no lugar correto, olhando, contemplando o seu caráter, se deixando levar e guiar pela ação do seu Espírito. E para terminar, o louvor pode ir subindo, por favor. Vou pedir para vocês abrirem em Jeremias 29:11. Todo mundo achou, amém? Amém. Jeremias 29:11, lá diz: eu é o que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Aleluia. E essa é a verdade daquilo que Deus tem para falar para a gente. Ele é que sabe os planos e os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. Planos de lhe dar um futuro e uma esperança. Planos de paz, de saber que Ele é o nosso descanso. Mas quando apresentamos todo o nosso coração, vocês me buscarão e me acharão quando buscares de todo o vosso coração. E Ele se deixará ser encontrado por nós e mudará a nossa sorte, porque Ele estará adiante, controlando e governando toda a nossa vida. E nós vamos cantar um louvor aqui. Gostaria que vocês ficassem de pé, por favor. E a pedir para vocês abrirem o coração de vocês, colocarem aos pés de Jesus tudo aquilo que tem gerado preocupação, tudo aquilo que tem gerado inquietação, para que nós possamos ser assim como Maria, que estava ali, o Mestre estava naquele lugar, e Jesus se faz presente nesse lugar, e Ele está aqui disponível. Então também esteja disponível e lance aos pés dele todo o seu coração, tudo aquilo que está dentro de você. Libere, lance e deposite ali aos pés de Jesus. Ele se faz presente nesse lugar. Então abra o seu coração, abra a sua boca, fale com o seu Pai. Nós temos liberdade na presença dele. Nós vamos louvar. Enquanto isso você vai louvando, adorando e lançando aos pés de Jesus todo o seu coração. Aleluia.